Ontem teve essa reunião do Zelensky e do Trump tentando assinar algum acordo, né, para finalizar com a guerra que está rolando aí já faz 3 anos contra a Rússia, mas ela terminou bem mal. Eu dei uma olhada aqui, eu achei um pouco esquisito, né, confesso, porque parece que o Trump ele está indo para um lado mais Rússia, o que tudo bem, porque a gente está falando de uma questão diplomática, e eu também estou acompanhando que no Twitter, né, no X, tem muita gente falando que o Zelensky errou, né, enfim, tá, fizeram a caveira do cara. Só que vamos entender um pouco o que está acontecendo. Como vocês sabem, né, há 3 anos atrás a Rússia invadiu a Ucrânia, exigindo territórios, né. A Ucrânia não quis entregar, e aí por isso que acabou acontecendo essa guerra, porque eles falaram: "Então eu vou tomar". Foi exatamente isso que aconteceu na Crimeia. Existe uma história gigante por trás, mas o foco aqui não é esse, não é contar a história. O foco é trazer a informação aqui e tentar entender o que está acontecendo. O grande lance aqui é que, pelo que eu pude entender, é que a parte que foi invadida tem minerais preciosos também que são do interesse dos Estados Unidos. Então, pelo que a gente está vendo acontecer, o Trump ele está querendo fazer um acordo com a Ucrânia, né, justamente para poder, ok, você perdeu, ceda os territórios e tá tudo bem, a gente finaliza essa guerra. Porém, o Zelensky ele tá assim, ó, não, não quero, não quero, quero continuar, né? Eu não vou perder o território, enfim. Então, se a gente colocar lado a lado, né, a, a imagem que está se construindo é o seguinte: a gente tem o Zelensky que não consegue aceitar o fim da guerra, porque ele acabou perdendo, porque não tem poderio militar. Existe uma história também por trás disso, né, porque a Ucrânia se desmilitarizou e assinou acordos de paz aí em governos anteriores, que hoje a gente vê que é fundamental para a defesa do território nacional, né. Então a gente tem governos que desmilitarizam e tiram o poder de defesa do país e deixa o país vulnerável, e foi exatamente isso que aconteceu com a Ucrânia. Hoje a Ucrânia ela depende de favores, né, de outros países, inclusive a Europa está entregando armamento pesado e nessa imagem geral, os Estados Unidos de fato foi o país que mais entregou tanto dinheiro quanto poderio militar. O grande lance aqui é que o Trump ele quer acabar com essa guerra falando assim: aceite que você perdeu, porque ele não tem mais como continuar com a guerra senão com as ajudas militares. Se todo mundo tirar a ajuda militar, a Ucrânia acaba. Essa que é a realidade. Inclusive o Trump ele falou e comentou, e o Zelensky falou: "Ah, se eu não tivesse ajuda, a guerra ia acabar em 3 dias", né. Olha só. What about if you didn't have our military equipment, You invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. in 3 Okay? days. I heard it from Putin. In 3 days. This is Então, eles estão numa situação, cara, que não é fácil. Não tem governo, o governo, tadinho, né, ele tá tentando fazer as coisas sozinho, só que o Zelensky ele tá numa posição bem delicada, porque ele tá literalmente sozinho, a Ucrânia tá literalmente sozinha, dependendo de ajuda de outros países. Se toda a Europa e os Estados Unidos saírem, a Ucrânia acaba. E é isso que o Zelensky não quer. O grande ponto, que eu acho que é o sweet spot aqui, que muita gente fica dividida, né? Pô, agora o Trump está indo para a Rússia e está abandonando a Ucrânia e tal. É que a realidade é que a Ucrânia ela não tem mais poderio militar para continuar a guerra. Então, se ele não ceder o espaço, que é o que está acontecendo, ele não quer ceder, ele quer a Ucrânia de novo como um todo, e tudo bem, faz sentido, só que diplomaticamente ele acaba prejudicando os países que estão tentando ajudar eles, porque chega uma situação que, assim, a Rússia que está invadindo ele tem sim um poderio militar muito maior do que a Ucrânia. Então eles vão continuar até essas mortes e tal, elas vão continuar até a Ucrânia desaparecer praticamente. E aí a gente tem a Europa tentando fazer o intermédio, né.
Teve um tweet aqui de um ministro, o primeiro-ministro aqui também, falando o seguinte: a Ucrânia pode sempre contar com a ajuda de Portugal. Então, assim, a gente vê que de fato os países europeus eles querem continuar ajudando a Ucrânia, mas é mais agora pelo lado humano, ou não, né? Porque mesmo se a gente continuar enviando tropas, poderio militar, enfim, essa guerra não vai ter fim. Então, qual que é o ponto do Trump aqui? Ceda os territórios que foram invadidos. Os Estados Unidos têm capacidade para poder minerar, né? É como se fosse um empréstimo, né? Ó, a gente te ajudou, agora você precisa ajudar a gente também. É uma via de mão dupla, né? E é isso que tá rolando esse embate, né? O Zelensky ele acha que isso não vai acontecer, ele vai continuar, ele acha que a Ucrânia vai voltar como era antes, o que infelizmente não vai acontecer. Daí uma coisa que me chamou a atenção aqui também é que o Belinsky ele falou assim, ó, Zelensky errou muito. Graças ao auxílio dos Estados Unidos, países europeus, a Ucrânia sobreviveu à invasão russa. A agressão de Putin é criminosa e injustificada, mas a falta de capacidade política de Zelensky colocou todo o esforço de guerra ucraniano em risco. Cara, é verdade, mas errar eu acho que é too much. Por quê? Porque o cara tá tentando defender o país dele. Vamos ser sinceros, ele não é político de carreira, né? Ele tinha outra profissão. Então o que ele tá fazendo é tentar até não conseguir mais. E tem um ponto aqui, galera. Esse pessoal russo, ucraniano, pessoal da Bielorrússia e tal, eles têm a cultura de serem sim teimosos, eles têm essa cultura de ficar indo até o fim, por isso que a galera tá com medo do Putin, porque eles são pessoas muito teimosas, é da cultura deles. Agora, outra coisa que me chamou a atenção aqui foi a galera tomando partido, ó, o cara é fodão, parabéns pela coragem, Zelensky manda bix. Essa coletiva foi um circo, e foi um circo também, porque com o Zelensky, o Trump colocou todo mundo no spot, né? Chamou mídia e tal, e com o Putin foi mais privado. Se Zelensky errou, muito quem errou mais foi o Trump. Então a galera começa a tomar partido de um lado. Só que, cara, nessa situação não dá para tomar partido de um lado, porque ela é muito complexa, ela é muito mais complexa do que o que parece. Agora, olha só que interessante esse tweet aqui, que eu acho que é exatamente isso que constrói aí a narrativa. Essa foto, né, da galera resume bem o que aconteceu hoje na Casa Branca, 2 contra 1. Aqui eles falam que é um território hostil para a Ucrânia, mas cara, é diplomacia, né? Então vamos com calma também. E um encontro começou de forma amistosa, mas que rapidamente saiu dos eixos. Eu não diria rapidamente, porque a entrevista inteira tem acho que 53 minutos e a discussão ela aconteceu no final. Durante a entrevista inteira foi bem amistoso, tal, foi bem tranquilo. Por isso que é importante você ver o vídeo inteiro antes de tomar suas conclusões, tá? Aqui eles mencionam a cilada para dar ao Trump uma desculpa de dizer, bom, pelo menos eu tentei. Acho que é mais ou menos esse o lance que está acontecendo. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o Zelensky, ele é bem cabeça dura. Ele não vai ceder os territórios, tá? E o Trump não vai parar a guerra. Então, é muito mais, como eu falei, é muito mais complexo do que parece. Então vamos ver outro trecho aqui. Your people are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Então aqui ele deixou claro que se não tiver um agreement, os Estados Unidos pode sair, né? E aí ele não vai estar numa posição legal. Se eles assinarem o acordo, daí eles vão estar numa posição melhor. Então, isso vai discorrer ainda, vai rolar por alguns dias, e eu realmente espero que tenha algum acordo. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, porque a Ucrânia de fato não tem militar para defender mais o seu território. E isso, galera, fica de dica, porque
os governos, eles estão tentando, inclusive, né, lá na América, a galera tá tentando desmoralizar a polícia, desmilitarizar, né, o país. Então, cara, esses governos que eles vão para esse lado mais para tirar a defesa do país, toma cuidado. Isso é só uma amostra do que acontece com os países se eles tiram a defesa. Então a gente tem, por exemplo, a Holanda, que na época da Segunda Guerra Mundial estava exatamente na mesma posição da Ucrânia, não tinha militar, e ela foi invadida que nem bread and butter, né? Tipo pão e manteiga. Foi uma vergonha. Hoje, né? Hoje, grande parte do poder militar europeu ele é holandês, então conseguimos melhorar nesse ponto. Mas isso fica de dica aí para você que é novinho e, né, vai votar na próxima eleição, tenta ver aí se o teu governo vai defender esse tipo de situação aí. Ah, não, polícia isso, polícia aquilo, meu amigo. Toma cuidado, beleza? O vídeo de hoje é esse, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!